Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Duda. Oi. Ansiosa para esse dia chegar. Eu confesso que aromaterapia em animais não é o meu forte, tem muito para aprender ainda. E é uma dúvida muito constante, né? Porque nada, todo mundo tem um animalzinho em casa, né? Então, às vezes acontece alguma coisa e me perguntam se pode usar. Então, eu acho que hoje a gente vai ter um pouquinho mais de clareza. A Duda vai contar para a gente contraindicações, os óleos mais usados, as formas de uso, para a gente poder usar com segurança. A Duda ela já desenvolve um trabalho no Zoológico de Uberlândia, né, Duda? Conta um pouquinho da sua história aí para a gente. Então vamos lá. Então, prazer para quem ainda não conhece, eu sou a Duda, né, Maridária do Valentim. Estou trabalhando com aromaterapia desde quando eu conheci a doTERRA, que foi na convenção de 2019. Quando eu cheguei lá, que eu ouvi o Dr. Hill compartilhando os casos dele, a Copaíba, os resultados que ele trouxe com a Copaíba, a carta que ele trouxe de uma mãe, um relato de caso, eu falei, nossa, a gente tem muito que aprender ainda de aromaterapia dentro da veterinária. Cheguei em Uberlândia, falei assim, os animais precisam começar a experimentar óleos essenciais. E aí, nesse tempo de vislumbre e falta de conhecimento, porque assim como vocês, eu também não tinha noção do que era aromaterapia animal, como que funcionava. Como veterinária, eu sei que o organismo, fisiologia e anatomia é diferente, mas ao mesmo tempo muito parecido, e aí eu ficava naquela dúvida. E aí eu fui para campo com os olhos, então a gente já trabalha com os animais silvestres lá do zoológico, com os óleos essenciais desde a convenção. Então, eu Então cheguei você no... começou a usar aromaterapia nos animais só depois de conhecer a doTERRA. Eu conheci a aromaterapia dentro da doTERRA. Ah, legal. Uhum. Então, por isso que eu falo que a gente já chegou jogando muito alto. Então, não entraria... os animais não conhecem outras formas de óleos essenciais que não são doTERRA. Já começaram com o melhor. Já. Muito bom, muito bom. Você é formada em veterinária aqui em Berlândia, é isso? Pela UFO, fiz faculdade aqui na UFO de medicina veterinária e tenho pós-graduação em acupuntura veterinária. Ah, legal. Então você já trabalha outras técnicas com os animais também. Só que o meu carro-chefe é aromaterapia hoje. Aham, legal. E como é que você tem conduzido? Você também, além de trabalhar no zoológico, você recebe os animais, você tem uma clínica? Como é que é esse atendimento? Você vai em casa? Eu faço atendimento a domicílio, eu monto o protocolo, por exemplo, tem pessoas hoje que atendo muita gente de fora com a parte da aromaterapia veterinária, porque a gente consegue fazer essa anamnese, pegar os exames clínicos desses animais e montar. Então, hoje eu trabalho muito com essa parte da aromaterapia veterinária com a prescrição. Ah, E legal. como como eu só tive experiência com doTERRA, é o que eu sempre indico, porque é o Aham, que eu tenho a sim, segurança de utilizar. sim. São os nossos bebês, né? São. Vamos usar os melhores e os mais seguros mesmo. Duda, Sim. o que você acha que é mais importante quando a gente vai começar a usar os óleos essenciais nos nossos animais? Seria entender o que eles podem. Eu sei que, assim, por exemplo, o que um gato pode. Não, o que um cachorro pode, um gato nem sempre pode, né? Não tem essas diferenças também? Tem algumas diferenças, porque os felinos, principalmente, eles são extremamente sensíveis a alguns compostos aromáticos que tem dentro dos óleos essenciais. E aí, mas o que eu vejo muito, que a minha ideia é fazer essa democratização da aromaterapia veterinária, porque muitas pessoas usam, hoje a gente está num contexto chamado de família multiespécie, então numa casa tem várias espécies, às vezes tem as pessoas com as crianças, aí tem cachorro, tem gato, alguém tem um passarinho, hoje em dia a gente já tem réptil como pet, e aí, cada espécie vai ter, sim, a sua particularidade. A gente sempre fala que não são mini-humanos, porque às vezes, poxa, estou fazendo um protocolo de uso com 4 gotas, vou fazer de 2 para o meu animal e está tudo certo. E nem sempre é assim. A gente precisa entender alguns fatores como se é um animal cardiopata,
para aquelas raças que são braxcefálicas, que a gente chama, sabe? Que tem o narizinho curto, assim. Sei. Então, pug, Gato persa, os... assim, que tem o nariz. O gato a gente já põe até ele é outra área, assim. Aham. Nos cachorros, quando a gente vai pegar os Spitz, os pugzinhos, todos esses que têm o focinho mais curto. Eles têm uma dificuldade respiratória já, não tem? Eles têm. E aí, alguns óleos que a gente pega, que a gente vai pegar, grupo aromático, por isso que sempre que a gente for usar, a aromaterapia, ela dá esse poder para nós, para que a gente possa aprender. Então, a gente não precisa ser PhD em nada. Então, desde a dona de casa que cuida diretamente da criação de todo mundo dentro da casa, todos podem aprender. E aí, principalmente esse mês, a gente tem o eucalipto, né? O óleo do mês. Ele é um óleo extremamente sensível para os animais, que para nós funciona tão bem no sistema respiratório, para eles não. Para eles pode levar quadros de intoxicação. Então, a gente vai indicar para um tutor, para uma pessoa que sabe que é tutor, que tem um animal. Então, a gente precisa falar o cuidado que ela vai precisar ter com o eucalipto, principalmente se ela tiver esses cães de raça pequena com o narizinho mais encurtado. Entendi. Duda, me veio aqui na cabeça uma cliente minha, ela tem gato, eu até falei para ela, melaleuca, toma cuidado, que gato é muito sensível, ele não metaboliza esse óleo. Mas ela falou, Natália, é uma coisa engraçada, eu uso peppermint na minha mão e não dá tempo, os meus gatos sentem e eles vêm correndo para lamber a minha mão. Eu fico pensando assim, existe isso, por exemplo, o gato, se fizer mal para ele, ele não vai chegar perto? Por exemplo, um peppermint que ele chega para lamber, é porque ele gosta, ele sabe que ele se sente bem e que ele não vai passar mal. Então, tecnicamente tá ok, tá liberado? Você acha que Não, o animal tem instinto de saber o que é bom e o que não é bom para ele? Ele tem um instinto até certo ponto, mas aí a gente sempre se questiona assim, se eles fizessem, que esse é um princípio que tem até estudo sobre isso, que chama zoofarmacognosia, que é a escolha do princípio farmacológico pelo animal. E aí, quando a gente olha de uma maneira mais abrangente, a gente pensa assim, mas se existisse dessa forma tão inteligente, eles não se intoxicariam. Então, eles não. Gato come muita planta tóxica. Por exemplo, datas comemorativas, Dia dos Namorados, é quando as clínicas chovem animal intoxicado. Não pode comer chocolate. Porque às vezes é um lírio que a pessoa ganhou de presente, às vezes ganhou uma outra flor. O animal vai lá, dá uma cheiradinha, ele gostou do aroma, ele come. E aí ele se intoxica. Então, o peppermint, o meu gato também ama peppermint, mas é um óleo que a gente sabe que ele não pode usar por conta da cetona. Entendi. E aí a gente fala assim, nossa, mas não pode usar porque tem cetona? Porque é um composto que para nós já é de difícil metabolização e para o animal, principalmente para o gato também. Então a gente precisa tomar muito cuidado quando vai oferecer os óleos. Por exemplo, a melaleuca. A melaleuca é um mito, né, que a gente fala que a melaleuca é tóxica para animal. Na verdade, o produto de oxidação da melaleuca que é tóxico. Como é que eu sei, então, que a minha melaleuca está ok? Então, se para quem é consultora, você não vai usar a sua melaleuca, inclusive para você mesma, para ficar montando blends, porque o produto que gera um óxido tóxico, tanto para nós quanto para os animais, então aquele vidrinho que a gente toda hora está abrindo, compartilhando, coloca a gota, está entrando oxigênio aqui e vai começar a oxidar. Esse vidrinho a gente não pode usar para fazer blends, principalmente para os nossos animais. Porque o produto dele vai ser tóxico, mas a melaleuca em si faz parte do protocolo, até mesmo para um felino a gente vai poder usar. Eu achei que você falou de Dia dos Namorados, eu achei que era por causa do chocolate, às vezes, porque eu sei que chocolate também não pode para gato, né? Não, não pode, nem para cachorro, mas aí essa questão é muito que eles comem. Os óleos, tem animal que gosta muito de determinado aroma. A gente precisa ver, não é eucalipto, não é um alecrim. Então a gente começa a pensar e se tá tudo ok para ele usar. Por exemplo, os cítricos. Felino normalmente gosta muito dos cítricos. E aí você pode fazer uma diluição, as vias que você perguntou lá no começo, como que a gente consegue usar, né? Fazer as vias de uso. Então tem a via
aromática que a gente tem. Lembrando que felino, a gente não faz, nem cachorro, a gente não faz nebulização, tipo colocar no aparelhinho, então a gente não faz isso para os animais, porque o receptor deles é extremamente sensível, porque eu gosto sempre de falar que eles são a parte que pura da natureza, né? Então eles não se distanciaram tanto da fonte, assim, então que seria a natureza, mesmo com a domesticação, eles não se perderam tanto, então os instintos deles ainda existem. A comunicação das moléculas aromáticas ela responde muito quando entra em contato, tanto com o nosso organismo, porque nós também somos animais humanos, eles animais não humanos, e as moléculas do nosso corpo, elas são formadas de carbono, hidrogênio, oxigênio, e a do óleo essencial também. Então, por isso que a gente tem esse benefício tão grande com os animais, e lembrando que, inclusive, eles também já foram vendidos para uma indústria farmacêutica. E aí a gente não, no caso deles também, a gente não trabalha com a saúde, a gente trabalha com a doença também. As indústrias farmacêuticas trabalham visando a doença, porque se visasse a saúde, a gente não teria as rações que a gente tem para os animais, a gente não teria os antimicrobianos que a gente tem. E aí, quando a gente olha que a gente pode fazer isso, sim, fazer uma aromaterapia veterinária para esses animais, a indústria farmacêutica cai. E aí a gente pode fazer, sim, trabalho com esses animais com antimicrobiano, trabalho de limpeza de ouvido, e cada caso a gente vai trabalhar um determinado protocolo, respeitando essa espécie e sabendo se ela está tomando ou não o medicamento, porque às vezes eles vão interagir e um vai roubar o espacinho do outro ali no organismo. Então a gente às vezes faz, tomou um antimicrobiano de manhã, então na hora do almoço eu vou oferecer um óleo essencial. Entendi. E Duda, a gente pode trabalhar então com ingestão com animais? Sim, a gente pode trabalhar com ingestão, a gente pode trabalhar a forma tópica e a gente também pode trabalhar a forma inalatória. A ingestão é um tabu para todas as pessoas, para várias pessoas é um tabu, até para humanos, né? ainda até para humanos. E para animais a gente também pode trabalhar a ingestão respeitando, né? Porque a gente vai depender de peso, a gente vai depender muito da espécie, qual que é a patologia, mas a gente tem um caso, sim, de sucesso com uso interno mesmo em animais. Eu monto esse protocolo aromático, embora o professor que me deu as aulas seja contra o uso interno de qualquer forma, tanto humano, quem dirá o uso veterinário, mas os meus protocolos, quando necessário, eu faço prescrição interna também. É legal a gente usar um difusor? É tranquilo? Difusor é ótimo para felino, dependendo do que a gente precisa, a gente pode colocar, às vezes, um cítrico com uma lavanda, quando a gente vai ter, por exemplo, um animal que vai passar por uma consulta veterinária, ou o veterinário que é aromaterapeuta, pode deixar o difusor ligado com uma lavanda, um capim-limão, e tudo isso para acalmar o animal. E a gente sempre precisa, para animal, ter uma rota de fuga, que a gente chama, então uma janela aberta, a porta para que ele possa sair, porque a hora que der o limite ele sai, ou se estiver incomodando ele vai sair, e também precisa ter uma circulação de ar, então por isso que é interessante a gente sempre pensar dessa forma. Deixar em ambiente fechado. Uma conhecida minha me contou, teve um feedback muito legal, de que a cachorra dela morre de medo de fogos de artifício e todo Réveillon, aquela coisa, e a lavanda dela tinha acabado, ela pensou, eu vou tentar então um capim-limão, e ela pôs na mão dela e colocou para o cachorro cheirar. Diz ela que no auge dos fogos, a cachorra estava desmaiada, roncando embaixo da mesa. Ela pensou, nossa, descobri então a solução para o meu problema, porque ela ficava muito aterrorizada, né? Então é uma opção legal, né, para as pessoas testarem. Eu vejo que muita gente fica preso ali a alguns óleos, né, que são os mais comuns ali, a lavanda principalmente. Eu queria que você falasse um pouco assim do que você acha que é interessante. Você falou a laranja, né, cítricos, lavanda. Cítricos eles costumam gostar bastante.
O hortelã-pimenta a gente sempre usa para cachorro, ele tem uma segurança maior do que para felinos. A Uhum. gente pode fazer, e a gente pode fazer também alguns blends para os animais. Então, uma dermatite, a gente vai conseguir trabalhar a palma rosa, a gente vai conseguir trabalhar uma lavanda junto. Camomila, eles amam camomila. Para a pele é maravilhoso. A copaíba, para as dores também, a gente vai poder fazer esses blends para passar naquele local da dor. Então, se é uma lesão, uma dor articular, a gente vai poder trabalhar com uma copaíba e um óleo de coco para que essa pele possa absorver. A melaleuca, que tem esse tabu, não pode usar. Na verdade, pode. Então, se você sabe que aquele seu óleo não sofreu alteração de temperatura, que não é um óleo que você fica abrindo toda hora, expondo ele toda hora ao oxigênio, você tem a segurança de que aquele óleo está seguro, você vai poder fazer a diluição para o animal. Gato é muito sensível quando você vai colocar na boca, então eles não gostam. Então, se precisa fazer uso interno, eu sempre faço cápsula com algum cítrico, porque eles gostam de cítrico. Difícil é fazer engolir, né? Difícil é fazer Só engolir, mas aí você vai... veterinária. A gente vai usando as dicas, coloca num patezinho, coloca em alguma outra coisa que ele goste de comer. Entendi. E aí ele pega, às vezes, um pedaço de carne crua que você refrigerou, deixou 12 horas congelada, você pode colocar na carne para que ele faça a ingestão. Interessante. Duda, vou aproveitar sua sabedoria. Eu mudei tem uma semana e à noite aparece um gato da rua, de algum vizinho, não sei. E ele, ó, pega para capar na minha gata. Nós já fizemos de Nossa. tudo para espantar o gato, né? É um gato, eu não posso bater num gato. Ele é um serzinho, tipo, não tem o que fazer. Eu morro de medo também, não quero machucar e afastar ele de um jeito ruim. Mas eu não sei mais o que eu faço. A minha gata não gosta de ficar trancada, ela fica desesperada, ela mia muito. E ontem à noite, ele pegou ela de uma forma que machucou a barriga dela. E tá, tipo assim, uma feridinha aberta. Nesse caso, eu posso pegar um algodão e de fazer uma diluição no algodão, por exemplo, uma copaíba e uma lavanda? Você pode limpar bem essa região, acho que você já deve ter feito isso. Você pode fazer... Você acha que está infeccionando? Eu acho que ainda não, porque assim, foi muito recente, sabe? Como ela passou, eu imagino que ela deve ter passado a noite em claro. Ela tá dormindo desde o momento que eu acordei. Falei, vou deixar ela descansar um pouquinho, mas eu vou precisar mexer lá. E ela assim, é bem arisca com essas coisas, ela é chata para cortar a unha, e eu cortei a unha dela, não pôde nem se defender. Tadinha. Não, não. Então, assim, eu tô deixando ela descansar para depois ir limpar. Me manda foto para eu ver como é que tá, mas a gente pode fazer uma diluiçãozinha, às vezes de camomila, porque eu acho que você deve ter uma camomila com uma palma rosa para a gente limpar bem essa área, ver como é que tá e ir mantendo num blendzinho para ir cicatrizando. Legal, legal. Que aí a gente ajuda a acelerar esse processo de cicatrização. E foi numa região muito perto, ela fez uma castração há menos de um mês. Então foi um lugar muito perto, ainda tá sensível, coitadinho. Energeticamente é uma região que estava aberta, então foi ali que ele conseguiu atacar. Ai, mas a gente E aí depois tem que ver de telar. Às vezes colocar aquelas telas no muro, aquelas que rodam, porque ele não consegue pular. Sim, e eu não sei se ele tentou cruzar com ela. Meu Deus do céu. O reino animal. O reino animal. Mas é bom, às vezes, telar para que ele não entre aí. Tem umas telas que são circulares. Sim, eu vou procurar. Porque se ela tenta pular para ir para fora, ela volta. E ele de fora, ele cai para fora também. Isso. Um jeito que não seja ruim nem para mim e nem para ele, né? Respeitar o coitado que devia vir aqui há mais tempo do que ela. Sim. Duda, conta pra gente um pouco do seu trabalho lá no zoológico. O que você costuma usar? Que animais que você costuma tratar? Lá no zoológico a gente trabalha bastante com os grandes felinos, então são as onças, então a gente tem a onça pintada, a onça parda, a gente tem a leoa e tem as jaguatiricas.
E o gato do mato. Então, a gente trabalha muito essa parte de comunicação animal, que é o que eu faço também. Então, é comunicação animal, tratamentos energéticos e essa parte de aromaterapia, que eles gostam bastante. Além deles, a gente trabalha também com os primatas e agora a gente está incluindo as aves também. E a ave ainda é muito tabu. Ai, não podemos tratar aves com aromaterapia. Eu tenho usado bastante um caso, que foi o caso que me trouxe. Eu cheguei sabendo que a gente teria resultados, né, na aromaterapia veterinária. Mas foi um caso que chamou muito a minha atenção. Foi logo após a convenção, meu kit chegou, eu tive o pessoal me ligou lá da universidade que estava com tamanduá, que não tinha mais o que ser feito e a indicação dele seria eutanásia. Só que uma das residentes falou: eu acho que dá para a gente fazer mais alguma coisa, vamos tentar? E aí a equipe decidiu que a gente entraria e eu fui fazer o trabalho com ele, fiz essa comunicação, ele estava com suspeita de traumatismo crânioencefálico e eu falei: ok, preciso de alguns dias com ele para a gente tentar restabelecer esse animal. Eu peguei minha bolsa e tinha o frankincense, eu falei, eu vou usar o olíbano nesse paciente. Eu fiz ingestão, a gente fazia ingestão, uso interno de frankincense e também uso tópico em alguns pontos específicos de acupuntura que a gente foi usando. E no dia seguinte ele já estava se alimentando, em 3 dias ele estava levantando, no 5º dia já era um animal saudável, e no 7º dia ele já tinha recebido alta, no 9º ele foi reintroduzido à natureza. E aí aquele foi meu primeiro caso, assim, que eu peguei e eu falei, é isso, eu falei assim, a aromaterapia funciona tão bem que agora eu preciso me dedicar a estudar isso para que a gente consiga realmente trabalhar de uma forma mais intensa e mais eficaz. E aí, quando a gente já tive alguns outros casos, você fala assim, caramba, sabe? Você tira o animal de um corredor da morte, você tira um animal, já tive animal paraplégico que voltou a andar com DDR Prime. Nossa, conta pra gente um pouco disso. Esse caso foi um cachorro, um shih tzu, que eu peguei, os tutores tinham ido viajar, o cachorro ficou num hotelzinho, voltaram, o cachorro ele andava igual uma linguicinha, assim, todo molinho, fez exame, foi para uma clínica, revirou o bicho, não tinha nada, assim, que dissesse o que ele tivesse, fez exame de tudo que é jeito e nada. Aí eles me convidaram para participar do caso, para ver o que a gente poderia fazer. Então, eu usei DDR Prime mais acupuntura nele. Eu fiz DDR interno, uso interno, e junto com outros 2 óleos em pontos específicos de acupuntura, com muita massagem, liberação miofascial. E aí, eu fazia acompanhamento com ele. Em 15 dias, eu voltei para o retorno dele. Eu estava fazendo 3 dias intensivão, depois no 5º dia a gente aumentou, no 15º eu voltei para fazer o retorno. O Uhum. cachorro foi me receber no portão, abanando o rabo, e eu falei, Ai, que cara, delícia. Ai, que bom. A gente até se emociona, como que né, de ver uma coisa é dessa. De maravilhoso. forma natural, então. Tuda, Sim. você me conta desses tratamentos que você faz, né? Mas geralmente você faz quando o animal ele já está com um problema. Você costuma fazer tratamentos preventivos também? Assim, tipo imunidade? Faço. Os meus animais, eu tenho um cachorro e um gato, né? Então, eles sempre foram as minhas cobaias desde o começo. Eu tenho um Schnauzer que ele tem predisposição a acumular gordura, tanto é que ele já tem um acúmulo no olhinho, ele faz lipoma na pele, assim, tecido subcutâneo, e aí com o Eros, que é um Schnauzer, eu faço a prevenção com ele com copaíba, e funciona muito bem. Eu faço protocolos aromáticos de uso interno para ele. Ele tinha começado um acúmulo de gordura no fígado. A gente já começou intervindo desde o começo, saiu. Hoje ele está um animal super estável. E aí eu faço protocolos de prevenção com ele nesses casos. Uhum. A imunidade, a gente sempre junta, a gente trabalha com alimentação, a saúde dele com exercícios, e aí os olhos eu sempre entro quando preciso, assim, porque principalmente
não só da imunidade, mas antimicrobianos, um orégano, uma melaleuca, a gente sempre vai usar em casos muito pontuais. Para quê? Para que aquele organismo não entre em processo de resistência a esse antimicrobiano. Mas a gente consegue fazer, por exemplo, a gente tem alguns casos de animais que se estressaram muito com essa pandemia, com tutores dentro de casa, mudança da rotina, e a gente começou a fazer blends para eles aromáticos, então como se fosse umas vassourinhas para o animal ficar coçando, felino principalmente, e eles coçavam. Então seria um uso tópico para trabalhar a parte emocional, que para eles funciona muito bem. Legal, legal. Que mais que você acha assim que é interessante para uma pessoa que tem animal em casa, comprou um kit? O que ele pode fazer dentro daquele kit, por exemplo, um kit Living Brasil ali, para não só cuidar da saúde, do bem-estar da família humana dele, mas também pro animal? O que ele pode começar a pôr em uso se ele quiser? Pode começar a fazer. Eu gosto muito de trabalhar com a aromaterapia de uma forma mais ampla, assim, da gente começar a fazer diluições, ir testando aquilo que vai funcionar para nós. Então, comprar aqueles sprays que funcionam muito bem para a gente fazer não usar só um difusor, mas usar esse spray nesse ambiente para esse animal. Então, casos de animais que estão muito agitados, a gente começar a usar spray nesse ambiente diluído a 3 a 5%, com esses óleos cítricos que trazem essa sensação de bem-estar. E a gente começar também a trabalhar a lavanda, é muito bom para esses animais que, por exemplo, vai fazer um atendimento veterinário, você já começar a trabalhar essa emoção desse animal antes. Animais com síndrome de separação, então alguns tutores voltaram a trabalhar, o animal está sofrendo, então a gente pode fazer esses sprays para ir passando algumas vezes passadas durante o dia, trabalhar com rolon para animal que faz muita dermatite, para nós é bem legal trabalhar isso. Aquelas dermatite por estresse que fica lambendo, fazendo lambedura na mãozinha ou no pezinho, a gente pode entrar. Deixa eu olhar aqui os olhinhos que tem. Um limão, uma laranja, Uma a laranja é lavanda. maravilhoso. A copaíba são óleos que a gente consegue usar com essa Tangerina, segurança. podemos usar também? Pode, tangerina é um óleo que a gente pode usar tanto no difusor, a gente pode usar também na palma das nossas mãos, para que ele possa ir inalando, sentindo esse aroma. Gato, eles não gostam muito de ficar com pelo melecado. Então, sempre que a gente for passar, abrir bem o pelinho assim da região do pescoço e passar esse olhinho bem diluído com óleo de coco ali na região. Os sprays funcionam bastante porque a gente pode bater, por exemplo, na caminha, eles vão ficar querendo rolar. O cachorro, eu estava fazendo pós-operatório de um paciente e aí ele com muita dor e nada segurava, até que eu decidi tirar o tramadol dele, porque eu falei, não está resultando em nada. Cortei o tramal e entrei com o Serenity e o Lemongrass no difusor e fiz um blendzinho de lavanda com capim-limão também para passar nele. Ele apagou, assim, de dormir 6 horas seguidas que ele não estava dormindo. Ai, que Então, a legal. gente sempre vai brincando. O balance eu gosto de deixar no difusor, também para essa parte emocional dos animais, eles respondem muito bem, e lembrando sempre de deixar essa rota de fuga e uma corrente de ar. É legal ouvir esses casos, assim, né? Porque a gente recebe muito feedback. Ai, meu filho adorou, aconteceu isso para mim foi maravilhoso. Mas, assim, o cachorro, o animal é muito difícil, né? Porque ou eles estão usando por tabela ali junto com a família, às vezes a pessoa nem percebe o efeito. Porque, assim, eu confesso que eu não tenho a segurança de indicar ainda, né? Então, eu aconselho procurar um veterinário, né? Aconselho procurarem a Duda e entender melhor o que vocês podem fazer naturalmente para o animal de vocês, né? Igual essas questões de estresse. Nossa, é muito comum, né? Cachorro não tem um boleto para pagar, mas, nossa, com vários problemas emocionais ali, né? Sim. É muito comum. Então, se você pode cuidar deles também dessa forma, e assim, eles têm uma vida mais curta que a gente. Então, vai chegando ali nos 10, 12 anos,
um punhado de problema que começa a aparecer, né? Então, assim, se você pode amenizar as dores e fazer que eles cheguem nessa fase idosa deles mais tranquila, né? Por que não a gente tentar e aprofundar mais sobre isso? Você tem algum plano, Duda, de fazer algum curso para nós nessa área? Sim, ontem mesmo eu estava em reunião sobre isso, a gente estava discutindo os tópicos, né, do curso, para que a gente comece a levar, porque eu não participo da opinião de que aromaterapia veterinária é só para veterinários. Para mim é uma coisa que tem que ser difundida. Claro que a gente não vai entrar tão profundamente em alguns temas, mas para que consultoras, para que pessoas que tenham os animais, né, então para que esses tutores tenham uma ideia do que pode usar, o que é seguro, aquilo que é mais complexo. Então, opa, esse óleo é excelente se eu souber que eu posso evitar esse óleo. Então, Aham. você já vai estar levando para sua casa essa informação, porque tem muita gente que não tem curso e usa nos animais. Aí eu recebo muita mensagem, o animal está intoxicado, o que eu faço? Eu falo, pera, vamos começar entendendo o que aconteceu, mas é isso que eu quero levar, então acredito que até, e a gente ia fazer agora no final de janeiro, mas a gente está elaborando de uma outra forma, acredito que até março a gente está com um Ah, curso ótimo. Já pode pôr meu para nome na lista. consultoras, vai ser bem legal, vai entender essa parte bioquímica, como é que funciona, a gente não vai aprofundar tanto, mas vai ser esse básico para as pessoas começarem a ter essa ideia e essa Segurança. segurança. Para ter a É. segurança, porque a gente sabe que pode ser muito bom, mas para a gente ter segurança desse começo, né? O que eu posso começar a usar, principalmente diluições, né? Então, isso vai ser muito bom. Zengest é um óleo que a gente pode usar. Ah, jura? Nossa, nunca pensei em É, Zengest para animal. E é complicado, né? Porque para nós a gente sabe identificar às vezes o problema, né? Ah, eu tô assim, então eu tenho que usar assim. Mas os animais a gente tem que prestar muita atenção, eles não falam, né? O que sim. é, e testar muito, experimentar, e ir devagar. Tem algumas perguntas aqui, vamos dar uma olhada. Aqui. Então, eucalipto com spitz não pode. Tem alguma coisa que ajuda, por exemplo, na respiração desses animais que você falou a palavra e eu esqueci? Braxcefálicos, é ruim mesmo esse Nem nome. repetir. É braxcefálicos. E aí, para esse sistema respiratório, a gente tem hortelã verde, que é um óleo muito bom, que a gente tem, né, o spearmint, a gente tem na doTERRA, que a gente pode trabalhar com essa segurança com esses animais. A gente pode trabalhar, porque qual que é a ideia? São óleos mais frescos para a gente tirar essa estagnação que está no pulmão e colocar para fora desse animal. E aí, quando a gente começa a entender que o bicho ele está fazendo uma somatização do campo energético daquela família, a gente começa a tratar essa família multiespécie. Ah, Então, se é uma interessante. família que tem problema de pele, que tem problema gastrointestinal, principalmente mulher que tem intestino preso, então o que ela segura tanto controle que muitas vezes reflete no animal. E aí a gente começa a tratar a família como um todo. A gente começa a entender porque o animal ele vai responder àquele campo sistêmico. Então, o caso da tutora que perguntou aqui do spitz e do eucalipto, não usa no difusor quando ela estiver perto, porque pode fazer bradicardia, que é o que? A diminuição de batimento cardíaco, principalmente à noite, que é quando a musculatura relaxa e vai ser onde o óleo vai atuar. E aí, às vezes, você intoxica, dependendo de como for o grau dessa bradicardia desse animal, não volta, o bicho não responde, não volta, e aí a gente precisa sempre tomar esses cuidados, assim, é uma gotinha, às vezes tá tanto tempo inalando, tá tão próximo da cama que vai intoxicar esse animal. Lembrando que eucalipto tem no brief também, então cuidado com as sinergias, né? Olhar sempre a Isso. composição. Difusor com cachorro que vive dentro do apartamento não é legal? É legal, ela já respondeu essa, é legal, só que é legal também deixar um ambiente arejado, não fechar a porta, caso o cachorro queira sair. Cão de pequeno porte para uso tópico, qual a diluição que pode ser usada de forma segura?
Pode usar de 3 a 5%. Então, se, por exemplo, uma lavanda pode fazer a 3%. Lembrando que pele machucada, se tiver muito aberta, a gente não coloca o óleo diretamente ali. A gente vai trabalhar primeiro um óleo de coco ali, sem óleo essencial. A gente vai trabalhar, então, esse óleo vegetal para reestruturar essa pele. E depois a gente começa a pensar num protocolo para incluir óleo essencial. Legal, interessante isso. Eu tenho um pastor alemão de 30 quilos, ui, e ela está com dermatite na pata. O que eu posso usar? Acho que você até comentou de dermatite já. Pode fazer uma diluição a 3% com uma lavanda, uma camomila romana, caso a pessoa tenha. Deixa eu ver, se não tiver infeccionado, pode colocar até a copaíba, às vezes vai trabalhar. A palma rosa, que foi o óleo do mês O passado, né? líbano é bom para animais? Olíbano pode usar, a gente pode fazer uso do Pele. frankincense. Mas nesses casos de pele eu gosto mais de trabalhar uma palma rosa, uma lavanda. O olíbano eu gosto mais para superfície fechada por conta do pineno que ele tem, que às vezes pode gerar uma outra rota metabólica ali. Ó, já tem gente aqui interessado no curso também. Uhum. Meu gatinho persa está com infecção urinária. O que é que seria uma boa opção? Nesse caso, eu já vou mais para acupuntura, porque o felino, quando ele está assim, não sei se a pessoa está conseguindo prescrever, desculpa, colocar, né, dar medicamento para ele, porque às vezes a gente pode pensar até num limão siciliano, mas eu preciso saber se ele está com algum problema hepático, alguma outra coisa, porque às vezes pode sobrecarregar esse fígado. Teria que fazer uma análise mais completa, né? A gente teria que ver quais remédios que ele está tomando, horário, para saber se seria indicativo da gente trabalhar com uma copaíba e um limão siciliano. Às vezes funciona, outras vezes a gente trabalha não entra com aromaterapia nesse caso ainda. Aham. O que mais, Duda? O que você acha que é legal da gente acrescentar para o pessoal? Uma coisa que eu gosto muito sempre quando vou falar de aromaterapia veterinária é que a pessoa entenda aquela parte do começo que eu estava falando das moléculas, né, da gente ser constituído de carbono, hidrogênio e oxigênio, e a molécula aromática também. Porque o que eu vejo que o movimento que a Doterra faz de trazer esse poder novamente para as pessoas se cuidarem dessa forma natural, é empoderar e tirar da terra aquilo que a terra trouxe para nós. E aí a nossa molécula de DNA, ela tem aquele formato de dupla hélice e ali está contida todas as informações daquele organismo. E por que a gente responde tão rápido à aromaterapia? E por que o animal também vai responder tão rápido? Justamente porque essa é a molécula que eu chamo que é a molécula da vida, mas é DNA pura, a gente está falando de bioquímica, a gente está falando dessa interação, e aí quando a gente faz o uso da aromaterapia em nós, a gente consegue levar isso para os animais, a gente não está levando só bem-estar, a gente está levando saúde realmente para esse animal, e sempre focar que dá para a gente trabalhar com essa família multiespécie como um todo, para que todos esses membros sejam curados, não só tenham esses sintomas abafados, que é o que muitas pessoas fazem durante anos, que vai refletindo nos animais. Então, sempre você pega a história de uma família, nossa, meu gato morreu disso, nossa, mas o último também teve um problema parecido. E aí você A gente começa a entender afeta, né, os animais. que enquanto não curar o que precisa ser curado, e lembrando que a aromaterapia ela vai trabalhar num nível físico, então ela vai trabalhar sim aquela doença tal como ela está trabalhando, vai trabalhar no animal como um todo, e de quebra a gente vai ter uns efeitos colaterais aí super positivos. Por quê? Porque ela vai se ligando, é uma molécula, eu falo que a molécula aromática ela é inteligente, então ela tem a pura consciência divina trabalhando dentro dela, e ela vai se ligando aonde precisa e vai liberando esse organismo a nível celular, assim. Então as memórias celulares elas vão saindo, elas vão sendo curadas e naquele organismo ele já está saudável, então não tem mais espaço para a doença se ligar ali. Por quê? Porque o organismo já se curou e aí a família vai se curando a nível sistêmico. É bonito o jeito que você fala, né? Porque a gente sabe o que é, a gente entende
como que é. Mas isso, quando você explica, né? Eu acho que você tem o dom da palavra, e explica isso, a gente fica, uau, ainda bem que eu trabalho com óleos essenciais, porque é algo tão maravilhoso, né? Para mim, eu sempre falo que, assim, é Deus, eu vejo Deus quando eu estou trabalhando com isso. É algo tão complexo, ninguém consegue copiar, tá aí para todo mundo, e é uma pena que tanta gente se nega a usar algo assim, porque não acredita que funciona, sendo que é isso que você falou, é pura química, né? Mas eu acredito que ainda isso logo vai acabar, né? Tá todo mundo. Nós estamos plantando várias sementinhas, né? Então eu acredito que em pouco tempo vai estar todo mundo mais aberto para isso e entendendo melhor, né? Eu vejo muito, às vezes, uma pessoa, eu vou apresentar para uma pessoa e ela não entende, ela não acredita em nada, mas quando você explica exatamente como que aquilo vai funcionando, ela entende que, não né, principalmente esse negócio de cheirar, não é só um cheirinho que vai me deixar feliz, não, né, é um composto químico reagindo com o nosso corpo, a química da planta reagindo com o nosso corpo, é biocompatível, né? Então, quando a gente explica dessa forma, a gente vê as pessoas se abrindo mais. Por isso que é muito importante a gente se aprofundar, né, nesse ramo que a gente está, para conseguir desmistificar e rebater, né, alguma pessoa que ainda não está bem informada e tal. Por isso que eu acho que esse curso seu vai ser muito legal para a gente também poder expandir os olhos para os animais, que também merecem muito, né? Mas poder expandir de uma forma consciente, muito segura, né? De uma forma responsável. E eu acho que isso é muito importante, a gente ter responsabilidade com algo divino, né? Para mim, o óleo é algo divino. Então, usar com muita responsabilidade, não é de qualquer jeito. Eu sei que a gente está dentro de um negócio que a gente tem as nossas metas, né? A gente tem que vender, a gente tem que cadastrar, mas ainda é algo muito maior. A gente vai vender, a gente vai cadastrar, se a gente seguir ali tudo dentro da ética, né? E entendendo quais são as melhores formas de uso, o que pode, o que não pode. E falando nisso, o que você acha, Duda, que assim, a gente deve ter mais cuidado, né? Você falou aqui do cuidado com o eucalipto, a gente comentou sobre o cuidado com a melaleuca. O que mais você acha que a gente pode ter uma cautela com os animais? O alecrim é um óleo que a gente precisa sempre usar com muita cautela, principalmente em felinos. De modo geral, embora eu seja a favor do uso interno, eu sempre peço para as pessoas terem muita cautela e se não tem a segurança de usar, fala, opa, peraí, deixa eu só consultar para saber se eu poderia usar esse óleo nesse animal e saber, por exemplo, que se a gente for usar um óleo numa concentração muito alta, mesmo que seja uma lavanda, esse animal vai lamber, então a gente precisa sempre tomar cuidado aonde vai passar esse óleo de uso tópico, porque se ele lamber demais, será que isso pode intoxicar? E sempre fazer essas diluições mais baixas, usar e abusar os sprays, eu gosto muito, Rolon, fazer creme tópico, que é uma coisa que a gente não tem tanto hábito de fazer, mas existem lugares seguros que a gente pode fazer a compra desses cremes. A gente tem o nosso creme base também, mas a Tranquilo, gente pode o começar. da Doterra, o creme. A gente precisa ver eu só preciso olhar o pH dele, porque às vezes um pH que para nós é ok, para o animal vai ser uma coisa mais, não vai ser tão benéfico para ele. Então, loção, eu vou até olhar onde que tem a loção com esse pH, para a gente começar a brincar de fazer massagem nos animais, a gente vai poder, os animais lá da APA, eu falo que eles têm atendimento super VIP lá, porque lá eu uso doTERRA com eles. Você também trabalha na APA. Também Você trabalho na APA. não citou isso. Legal. Lá na APA a gente também tem uma cachorra lá que a gente trabalha leishmaniose dela com Yarrow Pond. Nossa, que chique.
Eu falo que ela é mais bem cuidada do que eu. Quando o Yarrow chegou, foi direto para ela, Ai, que porque a gente legal. faz as massagens nela, as feridas dela foram cicatrizadas, é um animal que voltou a ser cachorro, então a gente pode usar essas soluções próprias para cachorro. Banho terapêutico, gente, eles amam, como se fosse um ofurôzinho com os óleos essenciais, eles adoram. Lá na APA a gente faz isso nos animais também. Legal. O melaleuca eu uso muito para tratar animal que tem berne. Então eu faço um creminho de melaleuca e passo em volta da ferida. Se a lesão está aqui, eu passo em volta para não ficar pousando mais mosquito. Duda, quando você fala em diluição, isso tem a ver com a espécie ou tem a ver com peso e tamanho? Por exemplo, eu vou usar uma diluição com cachorro e eu vou usar outra com cavalo, certo ou não? Certo, a gente vai pensar. Por ser um cavalo tem que ser alto também. Não, a gente pode trabalhar com o cavalo também, se for uma lesão pequena, se a gente for trabalhar a pele, por exemplo, a gente pode fazer uma diluição mais baixa, mesmo sendo um cavalo, porque vai responder a nível sistêmico também. Aromaterapia, cavalo ama cheirar óleo, gente. Por exemplo, o cavalo, ele já não tem esse problema com o eucalipto, por exemplo, o alecrim, teria? Melhor evitar? Melhor evitar, eu também evitaria nesses dois casos, entraria com hortelã verde, que é um óleo que também vai trabalhar o sistema respiratório, mas ele não tem aquele composto que é o óxido, que é 1,8 cineol. Então, aqueles óleos que têm o quimiotipo cineol, a gente evita. Eu vou assinar só um documento aqui, Duda. Se você quiser continuar falando mais alguma coisa que vier na sua cabeça. Eu queria saber um negócio. Por exemplo, Deep Blue é um óleo mais complicado, né? Por exemplo, grávidas a gente não indica. Como que é para um animal? Ele pode usar para uma dor? Por exemplo, cavalo. Deixa eu olhar o composto dele aqui, que eu não lembro de cabeça todos que tem no Deep Blue. Mas para dor, a gente pode trabalhar muito com a copaíba para eles. Usar outra alternativa. Intergreen Camphora. O Deep Blue é um óleo que a gente também iria evitar, mas a gente pode colocar uma copaíba com uma lavanda, ou uma copaíba com, dependendo, ou com lemongrass também funciona bem. Dos nossos óleos que fazem parte do kit, a gente não precisa fugir tanto, nem querer inventar muita coisa. A gente vai no básico, porque o animal vai responder extremamente bem, assim. E aí o cravo é um óleo que, para dor, ele é maravilhoso, ele faz uma analgesia, assim, excelente. Então, para animal, a gente também pode usar, fazer essa diluição a 3%, o animal vai responder muito bem. Junípero, que é o que a gente é um tem. óleo que as pessoas não têm usado muito, né? Eu acho que ele fica... as pessoas ficam muito em dúvida de como usar. E é um óleo tão versátil, né? Para dormir, para até infecção de urina, né? Então, assim, são óleos que a gente pode explorar mais. O junípero a gente pode usar. Eu tive um animal que ele estava fazendo um problema de infecção no cachorro, infecção recorrente com muita dor abdominal, sensibilidade abdominal. Gente, era copaíba e junípero e ficou super bem, sabe? O junípero nosso zimbro, né? Porque tem o junípero atlas, que é o nosso cedro. Cedro também é um óleo que a gente consegue usar nos animais, que eles respondem muito bem. Então, a gente precisa começar a ir se desafiando a conhecer, estudar mais a aromaterapia, porque é maravilhoso. Pegar aquele nosso livrinho, o verdinho, ele é da editora Laszlo. Eu adoro mas ele é ótimo para começar a entender o que é um composto bioquímico, o que não é, para a gente começar realmente a trabalhar. Cardamomo a gente pode usar para cachorro, então começar a estudar mais para que a gente comece a
sempre pensar fora da caixinha, mas é da caixinha dos nossos kits, porque tem Aham. tantos outros óleos que a Eu gente acho pode que usar. um kit, né, um livro, por exemplo, é legal para a gente ter as primeiras experiências, né? A pessoa comprou para cuidar da Isso. família dela, começa a usar. E aí viu que está funcionando, colocar mais coisas. Eu falo que às vezes é igual a nossa geladeira, tá bom, a gente já comeu, tá acostumada a comer o ovo, o leite, as mesmas coisas de sempre. Mas se você pode conhecer Sim. mais e se encantar com outras coisas. E você vai descobrindo ali outras coisas que são seus preferidos, que agem melhor, né? Esses dias eu tava com. Esses dias não, já tem semanas que eu tenho facite plantar. E assim, eu não tava conseguindo andar de dor. E eu já tinha besuntado de Deep Blue, né? Se eu não tivesse tantos feedbacks, olha, se eu fosse uma cliente de primeira viagem, né? Se eu tivesse acabado de comprar meu kit, eu ia falar, mas isso não presta, isso não funciona. Né? E Sim. eu me encontrei em um outro blend que, assim, não, do Kit Kids. Eu passei o rescue, ainda eu até brinco assim, eu passei sem ver, eu tava passando meus meninos e eu acho que eu tava com tanta dor que eu passei. E foi maravilhoso. Eu encontrei a solução de algo que estava me incomodando 24 horas por dia. Então é isso, é experimentar, né? Às vezes um não deu certo, não quer dizer que não está funcionando, que o seu animal não responde à aromaterapia. Às vezes você não encontrou o óleo certo, né? O Stade do Kit Kids, o verdinho. Aham. Nossa, gente, meu cachorro, ele é desesperado, grita igual um maluco. E outro dia a gente precisava ficar um período mais longo fora de casa. Nossa, eu besuntei, olha aqui no peito dele, que eu falei, ele não vai conseguir ficar lambendo. E aí passei, nossa, ele ficou super tranquilo. A vizinha falou, gente, eu nem sabia que ele tinha ficado sozinho hoje. Que ótimo feedback. E ele é um óleo para a gente usar para criança que está dando birra, por exemplo. Né? E nada Uhum, mais é do que um cachorro dando birra porque a mãe foi passear justamente. sem ele. É, você pode pegar, fazer um outro vidrinho desses vidrinhos spray, pegar uma parte do stage, colocar nesse vidrinho spray, completar com óleo de coco e bater naquele animal ali para ele. Perfeito. Completar até com água mesmo, porque ele já vem diluído, aí você só coloca água para ajudar a sair. E bate, passa no animal para a gente começar a usar, porque o sândalo é um óleo maravilhoso também para animal. Para acalmar. Ah, ótimo. Aí várias opções. Deixa eu só então ler Sim. as últimas perguntinhas para a gente encerrar. Cão com alopécia, perda de pelo. Alguma indicação? Eles já falaram, me perguntaram sobre o alecrim, mas já que não é indicada, já que é indicado para queda capilar de humanos, mas não vai ser indicado para o cachorro, né? Não, tem que descobrir a causa dessa queda para a gente começar a entender. Como eu trabalho também com medicina chinesa, eu gosto de entender a causa para trazer a emoção que está resultando, e aí, dependendo da emoção, a gente monta o blend específico para aquele caso. Mas pode usar aí a lavanda, pode usar para queda de pelo em animal. Aí a gente já vai para uns mais altos, assim, mas o sândalo é legal, a camomila também é boa. A palma rosa, se tiver do que recebeu do produto do mês, pode fazer um blendzinho com palma rosa, lavanda para esse animal. E aqui estão perguntando se você atende clínica. A Duda atende a domicílio, né? Em A clínica. domicílio. Aqui em Uberlândia a domicílio, se for a distância de aromaterapia veterinária, a gente faz online. Então, eu acho que é isso. Você acha que tem mais alguma coisa que é legal de acrescentar, Duda? Não, acho que foi se deixar a gente fala, né, o dia inteiro, mas foi isso, eu vou assim que tiver a data do curso, assim que a gente estruturar certinho, eu vou enviar vou colocar lá no meu Instagram, compartilho com você também, Nath, para a gente ir divulgando e colocar esse povo, todo mundo, para mim, acho que todo mundo tem o direito de usar uma terapia tanto em si quanto nos animais, então a ideia é difundir cada vez mais esse ano, para quem já é terapeuta. Vou dar curso também de aromaterapia e medicina chinesa, então, para as pessoas começarem a entender como é que funciona
essas emoções, o que que é uma raiva, o que que é esse animal com essa hipervinculação, como que a gente vai conseguir trabalhar, não só em animais, tá? Vai ser mais geral, assim, para a gente começar a trabalhar a acupuntura trazendo o que a gente tiver de conhecimento, a gente vai juntando. Sim, o máximo que a gente conseguir agregar, né, para chegar a um diagnóstico certeiro, né, é o melhor. Sim, Nossa, Dudu, estou muito feliz com a aula que você deu para a gente hoje. Eu aprendi obrigada. muito, clareou muita coisa na minha cabeça. Eu tenho certeza que de muita gente também. Estou ansiosa pelo seu curso, quero muito fazer, aprender mais, assim. E eu acho que é isso mesmo. No começo, né, quando eu comecei a usar óleos essenciais, eu tinha muito receio na hora de usar óleos com criança, né? Hoje eu já sei, eu já tenho segurança e eu sei o que indicar, eu sei que vai dar certo, eu sei se esse não deu certo, qual outro que vai dar. E vai ser assim também, a partir do momento que eu começar a me aprofundar, né, nos animais. E em breve, eu creio que em pouco tempo, muitas pessoas já vão estar acostumadas com isso, já vão estar trazendo com isso, não vai ser mais um tabu, não vai ser algo muito estranho de ouvir, né? Vai ser algo muito natural, com fé em Deus. Com Obrigada, certeza. Duda, mais uma vez. Esse treinamento vai ficar lá essa aula vai ficar no nosso YouTube, Natália Lorenz. Eu não vou tirar ele do ar porque eu acho que é algo muito rico e que gera muitas questões, né? Então vai ficar lá para a gente sempre consultar quando tiver dúvida. E tem o perfil também no Instagram da Duda, né? Duda Valentim, Duda, Isso, com 2 M's no final. com 2 M's no final. E é isso. Muito obrigada. Obrigada, Nath. Vamos Até mais. conversando aqui. Um Vamos sim. beijo. Até Tchau, mais. tchau. Beijo.